Você precisa de proteção espiritual? Luz para o seu caminho? Então fique comigo e ouça o que Jesus tem para dizer especialmente para você. Jesus Cristo te convida para você entregar a sua vida para Ele, para que Ele possa te fortalecer e te dar uma vida cheia de bênçãos e vitórias. É muito bom te ter aqui conosco. Eu me chamo Vanessa e eu faço parte do grupo de oração Os Seguidores de Jesus Cristo. Eu te convido para fazer comigo uma oração pedindo perdão, para assim a gente se preparar para receber o Santo Evangelho do dia de hoje. Ó Deus, Pai misericordioso, venho diante de Ti com um coração arrependido, reconhecendo minhas falhas e erros. Peço humildemente o Teu perdão por todas as vezes em que eu falhei em agir de acordo com a Tua palavra e a Tua vontade, seja em pensamentos, palavras e ações. Perdoa-me por qualquer mágoa que eu causei aos outros e por qualquer dano que eu tenha causado ao Teu sagrado nome. Ajuda-me a ser melhor, a buscar o caminho da retidão e a seguir os Teus mandamentos com sinceridade e fervor. Dai-me forças para resistir às tentações e sabedoria para escolher as escolhas que Te agradam. Que o Teu amor e misericórdia fluam sobre mim, limpando-me de toda culpa e restaurando-me em Tua graça. Ajuda-me a perdoar a mim mesmo, assim como Tu me perdoas, e a caminhar em direção à reconciliação contigo e com os outros. Em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Amém. Se você gostou da mensagem de hoje, já compartilhe com mais pessoas, para a palavra de Deus chegar ainda mais longe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo o livro de João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que morra só um pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada na porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Pedro respondeu: Não.
Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo-se, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, e ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Perguntas aos que ouviram o que eu falei, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se eu respondi mal, mostre-me em que. Mas se eu falei bem, por que me batestes? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás ao sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o, vós mesmo, e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és?
Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essa palavra, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão a César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevais o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única e de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que ele fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso acontece para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebraram nenhum dos meus ossos. E a outra escritura ainda diz: Olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu.
Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Se você quiser receber todos os dias o Evangelho, já se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje, o Evangelho nos convida a contemplar o sacrifício de Jesus e a renovar nosso compromisso com Ele como nosso Senhor e Salvador. O Evangelho nos lembra do poder transformador da cruz e da esperança que encontramos na ressurreição de Cristo. Se você gostou da mensagem de hoje, já deixe o seu like. Senhor Deus, neste dia sagrado de Sexta-feira da Paixão, recordamos com humildade e gratidão o sacrifício supremo de Jesus Cristo na cruz. Abençoa-nos, ó Pai misericordioso, com a compreensão profunda do amor que nos mostrastes ao entregar teu Filho para nossa redenção. Que esta sexta-feira seja para nós um lembrete constante da profundidade do teu amor e da nossa necessidade de salvação. Fortalece-nos para carregarmos nossas cruzes diárias com fé, seguindo o exemplo de Jesus em seu caminho para o Calvário. Que a lembrança da paixão de Cristo nos inspire a vivermos vidas de amor, serviço e perdão, e que possamos compartilhar a mensagem da cruz com todos os que encontramos em nossos caminhos. Que a tua bênção esteja sobre nós neste dia e que possamos experimentar a paz que só tu podes dar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E eu te espero amanhã para receber mais uma vez o Santo Evangelho.